Pessoal, e o banco BMG caindo forte nesse primeiro dia de novembro, né? A data de fechamento, 1º de novembro, caindo aqui 1%, já abaixo do patamar de R$ 4, né? Muitos até tinham dito que dificilmente voltaria esse preço e voltou. Aqui eu tracei algumas teses do porquê que o banco BMG está caindo e um dos pontos que pode ajudar. Então, eu quero ver se vocês concordam aqui com as minhas teses e fazer essa interpretação mais macro da nossa economia pode nos ajudar a entender aqui o futuro do banco. Fato é que o banco aqui neste mês está num zigue-zague, aqui praticamente cai, sobe, acumulando nos últimos 30 dias praticamente nada. Nos últimos 6 meses, dado a alta que ele teve nos últimos 3, ainda está com 21% de alta. No acumulado anual, 25%, mas veja que a curva dos 6 meses para o acumulado anual já está meio que ficando flat, né? Fletando entre perdas e ganhos. E quando a gente vê no horizonte mais amplo dos últimos 12 meses, 73%. A pergunta que surge é: BMG já esticou do começo aqui dos últimos 12 meses o máximo que podia, e agora o novo patamar de preço dele é esse caixote entre 4,5 ou 4 e 3,80? É uma boa pergunta. Vamos ver o que está no radar e como a economia pode afetar aqui os rumos do BMG. Lembrando que recentemente a família Barsi disse que começou a investir em BMG, dado a sua política de dividendos, que a gente pode observar aqui que é realmente muito boa. Então vamos lá. Primeira coisa que está impactando aqui a questão do BMG, na minha visão. Primeiro, arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, para aqueles que não sabem, é o plano de controlar as dívidas do governo federal que substituiu o antigo teto de gasto. E aqui, basicamente, o que o arcabouço fiscal tenta fazer é ter mais receitas do que despesas. Tanto é que um dos objetivos é anular o déficit fiscal de 2024, manter as despesas abaixo das receitas, utilizar sobras em investimento. A gente sabe que isso não vai acontecer, até porque o teto já está quase estourando, e estabelecer um crescimento mínimo ao ano para limite de despesas primárias. Pois é. Então, o primeiro ponto é que o mercado não está muito aqui animado com essa questão do arcabouço fiscal. Então, o que acontece de fato é que há muitas dúvidas em relação a esse ponto. Então, essa é a primeira tese. Se a dívida fica mais alta, né, ou seja, os gastos mais altos do que a receita, a gente tem uma complicação aí na questão do endividamento. Pois é, e isso pode impactar a inflação, taxas de juros, marcação a mercado, que pode comprometer bastante aqui a questão do próprio banco BMG. Uma segunda tese também que corrobora com a primeira é o custo elevado da inflação. A gente sabe que não só as agências de regulação, mas o próprio governo já admite que vai estourar a meta pré-estabelecida, ou seja, o teto da meta. O que significa isso daqui para os bancos? Bom, se a inflação está em índice muito elevado, o Banco Central ele recorre ao aumento das taxas de juros para diminuir o consumo e o crédito. Ou seja, instituições que emprestam dinheiro para as pessoas, para o varejo em geral, eles são afetados. Porque se você leva a taxa de juros para diminuir o consumo e o varejo, no varejo, né, ou seja, impede direto na fonte, você não tem mais dinheiro circulando no mercado, para que você não tenha essa alta aí da inflação, para que ela possa ficar controlada. Então, isso daqui pode impactar diretamente, ou vem impactando diretamente aqui o próprio banco BMG. A gente sabe que o banco BMG se favorece muito das linhas de crédito, sobretudo a questão aí do público 50 mais, né? Então aquele público 50 mais se beneficia muito aqui do crédito. E se ele fica muito caro, proporcional à inflação, aumento da taxa básica de juros, menos pessoas vão atrás desses créditos, ok? Outro ponto a considerar, somado também com este segundo que se soma com o primeiro, aumento da cotação do dólar. A gente sabe que muitas das commodities são cotadas em dólar, obviamente, mercado externo. O custo elevado do dólar eleva a nossa inflação. Então, aqui você tem
o fenômeno econômico da inflação sendo atenuada, e esse fenômeno aqui leva ao aumento da taxa de juros para a diminuição do crédito e do consumo, como falamos ali no anterior. Então, o dólar empurra a inflação, que a inflação empurra as taxas de juros, que derruba o crédito e o consumo. E só nesse acumulado aqui já são 5,75 só em outubro, e é o maior nível aqui, né, desde março de 2021. Pois é, então temos aqui esse problema. Agora, o que pode atenuar um pouco este efeito, né, dado esses três cenários de aumento do dólar, como consequência, aumento da inflação e também arcabouço fiscal, parte de políticas públicas estourando aí a questão de balanço entre receitas, né, e dívidas e despesas. Bom, a gente sabe que o brasileiro ele gosta muito de se endividar, claro. Aqui, até o último levantamento de julho de 2024, cerca de 78,5% das famílias brasileiras estão realmente endividadas, ou seja, têm atrasos, dívidas vencidas aí. E uma coisa interessante é que a faixa etária, ou seja, com maior proporção de inadimplência, é o público de 41 a 60 anos. É claro que tem mais também, né? Obviamente, de outras faixas etárias, mas uma coisa é fato: 41 a 60 anos. Para quem que o banco BMG mais gosta de vender? Para o público 50 mais. Pois é, o público exatamente no meio aqui desta interface de endividamento ou de inadimplência. Tanto é que, se você consultar aqui, olha, BMG B4 e pegar aqui no RI, você vai ver lá na apresentação deles, olha lá, ó, central de resultados, você pode ir direto na apresentação deles e você vai ver qual que é a faixa de cliente, basicamente, né, que eles prospectam. Eu vou pegar aqui, olha, a própria apresentação institucional, essa do segundo trimestre, uma vez que logo logo eles já lançam do terceiro, e aqui a gente vê que grande parte é das suas receitas pelo varejo, ok? 63% são modalidade, 68, né? Modalidade de concessão de crédito, um pouco aqui de seguro, e o que eles mais gostam aqui, olha, é a faixa dos 50 mais. Quando a gente observa boa qualidade de crédito, as carteiras, o pessoal paga bastante, paga bem, em dia, créditos consignados com o FGTS, e em algum lugar aqui fala sobre esse público, o público 50 mais, que é o que eles mais prospectam. A gente sabe como esse público, de fato, é aquele que mais recorre ao crédito e, consequentemente, aqui a gente viu o porquê. São aqueles que são mais endividados. Pois é, então a grande quantidade de dívidas aí acumuladas por essa classe, né, de pessoas levam a procurar mais e mais crédito. Depois você dá uma olhada aqui na própria apresentação do banco, você vai ver como que ela fala aí sobre esse público 50 a mais, ok? Vamos voltar aqui então para a nossa tese. Então, de fato, isso daqui pode suavizar um pouco, uma vez que você tem mais endividamento da população, um crédito um pouco mais barato, o consignado sai até 2% ao mês, se é que isso a gente pode chamar de barato, mas tem créditos aí que é 7,8 ao mês, e eles recorrem a esse tipo de crédito para pagar aí as suas dívidas. Então, quem sabe isso pode ser um alento aí para o banco BMG. Muito bem, falamos então aqui das nossas teses, três que podem atrapalhar e uma que pode, de repente, beneficiar. Vamos agora dar uma olhada aqui um pouco nos dados do próprio banco. Por exemplo, vou chegar aqui em BMG, consigo observar que o banco ainda tem um desconto pagando bons dividendos. Uma coisa interessante que eu gosto de fazer é duas coisas. Primeiro, ver se os controladores não estão vendendo as suas ações. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no Griffin. Esse é um app que eu utilizo aqui para ver posição dos controladores. Vou digitar BMG B4, vamos colocar aqui Banco BMG. Banco BMG. Se não aparecer aqui, não tem problema. Você pode usar o Fundamentos, ó, que aparece, ó, o fundamentos.com.br, e aqui você digita BMG, BMG B4. Ó. Se não dá certo em um, dá certo em outro, porque de repente não está todos os bancos atualizados. Você vem aqui em Insiders e vamos ver o que os controladores estão fazendo. Olha só que interessante.
O banco é da família Guimarães, os controladores não vendem as suas ações. Isso é interessante, pelo contrário, só fazem compra. Então, nesse ponto de vista, eles não estão se desfazendo, mesmo aqui com a queda recente das ações e também com a questão econômica aí nacional. Outra coisa importante, vamos ver os aluguéis. Então, agora eu vou ir no Invest Site. Vamos ver aqui a quantidade de ações alugadas, primeira coisa. Então, BMG, BMG B4. Vou vir aqui e vou consultar aqui, olha, aluguel de ação, posição. E eu quero saber se não tem muitas ações sendo alugadas. Por quê? Porque isso pode exercer uma pressão contrária nos preços. Quanto mais ações alugadas, mais pressão sobre venda, né? Ou seja, venda descoberto vindo das ações alugadas, ok? Vamos ver se isso está acontecendo com o BMG? Vou descer aqui, vou na última parte do gráfico, vou deixar alinhado aqui com os últimos meses e ó, 0,1 a 0,2, praticamente nada, embora o gráfico esteja saturado aqui, é pouquíssimas ações alugadas. Não há pressão sobre venda aqui, muitas ações alugadas que podem derrubar o preço. Nesse caso, em BMG, não acontece. Vamos ver se tem como a gente fazer um dividendo duplo aqui com os aluguéis? Vamos lá. Agora eu vou vir aqui e vou consultar quanto que as corretoras estão pagando para deixar BMG alugado. Vou vir agora aqui em aluguel de ação, registro. Vou vir aqui na parte do gráfico também, vou deixar mais próximo. E vamos ver aqui, ó, 0,6, 0,8. Praticamente nada, não dá nem 1% de aluguel. Lembrando que aqui as corretoras AB3 e o imposto de renda vai pegar uma partezinha. Então talvez nem compense você deixar aqui as suas ações alugadas para a BMG. Coisa que se difere, por exemplo, de CEMIN, tá? Olha, CEMIN 3, por exemplo, você vai ver que aqui, olha, as taxas de aluguel estão altíssimas. É até uma diquinha aí que eu passo para você. Muitos aqui no nosso canal estão falando que está conseguindo pegar esses contratos. Pegaram contratos de 22 ao ano, 16, 17 ao ano. Você pode deixar suas ações alugadas, que além do dividendo, você ainda ganha aqui porcentagem anualizada com os aluguéis, tá bom? Outra coisa também importante para a gente verificar. Vamos ver aqui se o Banco BMG está caro ou barato do ponto de vista de Benjamin Graham e Joe Greenblatt, né? Os pais aí da análise fundamentalista. Então, vou utilizar o nosso painel inteligente, lembrando que ele funciona em computador e também no celular, e está aí, por enquanto, no preço promocional. Nos próximos dias, ele sai aqui do acesso vitalício e volta para o plano assinatura. Então, se você quiser, corre lá, clica no link, está aí no comentário e na descrição e adquire o seu acesso promocional, tá bom? Vamos lá. Vou digitar aqui o ticker da empresa, BMGB4, quero saber se está caro ou barato. Olha lá. Olha que interessante. Para Greenblatt, a ação está barata. Hoje custa 4 e pouquinho, né? Vai atualizar, né? Para 4 e pouco, agora a cotação. Ainda tem um desconto interessante, portanto está barata, podendo chegar a 10,39, com um potencial de 152%, ok? Então, para ele, está barata. Agora, para Greenblatt, está cara. Por quê? Porque a rentabilidade ainda está baixa. Tá? Então, aqui eu tenho o melhor dos mundos. Para Graham, ele preconiza ações descontadas e Greenblatt ações rentáveis. Então, como há um descenso, não há um consenso, a gente espera esse preço cair um pouco mais. Mas se você quiser encontrar outros bancos ou outras ações que estão baratas para Greenblatt e para Graham e com bom potencial, é simples. Ó. Limpa o filtro, vem aqui, olha, pega somente as baratas de Graham. Veja como esse painel é simples, né? Ó. As baratas de Greenblatt. Já aparece 125 ações. Eu posso aqui colocar um filtro de liquidez para tirar aquelas ações pouco negociadas e também que pagam alguma coisinha de dividendo, pelo menos 1%. Olha como é bem tranquilo, né? O legal é que eu posso filtrar por potencial. Ó. Clico aqui em potencial e pego as ações da maior para menor. Qual ação que está mais assim, como que eu posso dizer, com mais potencial segundo a análise fundamentalista? Ah lá, ó, eu tenho uma ação aqui que está pagando 8,6 de dividendos, custa R$ 5, pode chegar a 23. Tem uma outra que custa 8, pode chegar a 30. Tem uma outra que custa 14 e pode chegar a 52. Olha quantos por cento aqui de potencial de aumento, né? Ações que estão realmente descontadas. Então, vou deixar aí para vocês o painel link na descrição e também nos comentários. Corre que, por enquanto, você só paga uma vez e tem acesso vitalício. Nos próximos dias, ele vai voltar para o plano assinatura anual, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Até mais! Tchau, tchau!